Certo. Então tá, bom dia a todos. Então a gente vai falar hoje um pouquinho de proteção do complexo dentino pulpar, tá? Que é um tema muito relevante, que a gente tem que, ainda mais complementando a aula da adesão, como o Guilherme já falou antes. Então, o que a gente tem que entender? Que quando a gente vai falar de polpa, a gente sempre tem que falar da dentina junto, né? Esse complexo dentino pulpar. Por quê? Porque tanto a polpa e a dentina, elas têm uma inter-relação tanto estrutural quanto funcional durante toda a vida do dente. Então, são as células, os odontoblastos, que vão formar a dentina. Essas células estão na polpa, né? E elas são responsáveis, então, pela síntese e deposição da matriz de dentina e permanece com seus prolongamentos citoplasmáticos no interior dos túbulos dentinários. Então, esses odontoblastos, eles vão formar a dentina e o prolongamento dele está lá dentro do túbulo, que é onde a gente vai ter a sensibilidade dolorosa, né? E qualquer repercussão que a gente tiver sobre a dentina, qualquer ação que a gente tiver sobre a dentina, a gente vai ter uma repercussão pulpar. Porque esses dois tecidos, eles agem de forma integrada, né? Que determina que a polpa e a dentina sejam entendidas como complexo dentino pulpar, elas não podem ser vistas separadamente. Então, quando a gente vê clinicamente o fundo de uma cavidade, a gente pode observar microscopicamente, né? Que a gente observa aqui o fundo da cavidade cheio de túbulos dentinários, a dentina intertubular e tudo mais. O que eu queria mostrar aqui, só que vou ter que botar assim, vocês enxergam assim? Sim. O que a gente tem que observar também é que, além do que a gente vê clinicamente, poderia ver numa microscopia, a gente tem o histológico também. Então, embaixo dessa dentina, a gente tem a polpa. E tudo que a gente fazer sobre ela vai ter uma repercussão. Certo? Então, falando um pouquinho sobre a dentina. Ela é depositada pelos odontoblastos, como eu já falei anteriormente, durante toda a vida do órgão dental. A gente tem a dentina primária, que essa dentina primária é uma deposição rápida, que ocorre entre a odontogênese até a completa formação do ápice radicular. Então, essa dentina primária é responsável pela formação do dente, certo? Já a dentina secundária é uma deposição lenta durante toda a vida do dente, que promove uma diminuição fisiológica do volume da câmara pulpar e dos canais radiculares com o passar dos anos. Então, se vocês já puderam observar uma radiografia de um paciente mais idoso, ele tem a câmara pulpar bem mais atrésica do que um paciente jovem. Então, porque durante toda a vida do dente vai formando essa dentina secundária. Vai havendo essa deposição lenta que vai fazendo com que a câmara pulpar fique mais atrésica, certo? Tem também o terceiro tipo de dentina, que é a dentina terciária. Tem a dentina reacional e a dentina reparadora. A dentina reacional, ela vai ser formada frente a um estímulo de baixa intensidade. Ela é depositada pelas células odontoblásticas primárias e ela vai formar a dentina com suas características tubulares, bem bonitinho como é a dentina primária. E, às vezes, pode apresentar esclerose dentinária associada. O que é esclerose dentinária associada? É a formação de minerais nos túbulos dentinários para obliterar esses túbulos, para que nada passe por eles para chegar até a polpa. Já a dentina reparadora, ela é proveniente de um estímulo de alta intensidade. Ela é depositada pelas células odontoblastoides, que já não são mais os odontoblastos, são as células odontoblastoides, que depois a gente vai explicar um pouco melhor o que é. E como essa agressão é muito intensa, a única intenção da polpa é se defender. Ela não está mais interessada em formar o tecido bonitinho. Então, ela vai formar uma morfologia toda heterogênea. Então, a ideia mesmo é defender a polpa, porque a agressão está vindo muito rápido. Certo? Já do conjuntivo frouxo, especializado, ricamente inervado, e ele é dividido em camadas, que é a zona odontoblástica, a zona celular, a zona rica em células e a região central da polpa. Então, a gente pode observar aqui através desse corte histológico. Então, aqui a gente tem a dentina, né, esse rosinha, a pré-dentina, certo?
Aqui, esse pontilhadinho rosinha aqui é a camada odontoblástica. Então, aqui estão os odontoblastos que vão se transformar em pré-dentina e dentina, certo? Então, por exemplo, com o passar dos anos, esses odontoblastos vão se diferenciando e vão se formando em dentina. Então, é como se fosse, vai um odontoblasto e dá um passinho para trás, então formando dentina e vai deixando a polpa um pouquinho mais atlética com o passar do ano. Isso é normal, é fisiológico, certo? Mas quando se tem uma agressão, esses odontoblastos também vão ter que reagir. Então, eles vão formar dentina, porque tem uma sinalização. Quando tem alguma lesão já em dentina, já a polpa já fica sabendo. Opa, vou ter que me proteger. Vou formar dentina. Então, esse odontoblasto vai se diferenciar e vai formar dentina, se distanciando da agressão. Certo? Só que esses odontoblastos, eles têm um número limitado. Acabou o odontoblasto, acabou o odontoblasto, não tem mais odontoblasto. Então, o que, que vai acontecer? Aqui nessa zona celular, aqui é ricamente cheio de células mesenquimais e diferenciadas, então as células tronco, que vão, essa célula tronco pode se diferenciar em qualquer tipo de célula, então elas vão se diferenciar em células odontoblastoides, que são células como se fossem odontoblastos, certo? E elas também vão poder formar dentina. E aí, tudo bem? Tudo certo? Yes. Sim, tudo tranquilo. Então, qual a importância da gente manter a vitalidade pulpar? O que, que vocês acham? Porque senão a gente fazia endo logo direto, né? E não se preocupava com nada. Alguém tem alguma ideia por que, que é importante manter a vitalidade pulpar? Porque assim mantém a vitalidade de todo o órgão dental, né? Sim, e por que, que é bom ter essa vitalidade? Resistência, sei. Então, vamos lá. Deixa eu só também provocar um pouco na discussão aqui. Por que que a gente tem inervações na mão, no pé? Né? Por que que a gente tem a resposta dolorosa? O que que é a dor? Né? Que a gente pensa assim, bom, a polpa não serve para nada, só para... É que nem raciocínio, né? Bom, o dente só serve para doer, né? Porque se eu desenervasse a minha mão e colocasse ela dentro da lareira ou da churrasqueira, eu fazia churrasco e não reagia. A dor é um mecanismo de defesa, um sistema de alerta do organismo. Então, a polpa... Desculpa, Beto, tá me intrometendo, mas a polpa e todo o complexo dentino-pulpar, né, a gente chama de odontoblastoides, mas são células-tronco, né, células que dão origem a outras células indiferenciadas. A grande importância da polpa é exatamente dar respostas às agressões, especialmente do meio externo. Nem sempre na forma de dor, né? Dor é aquilo que a gente entende num guarda-chuva maior, que pode ser desde uma sensibilidade, de um sinal de alerta, até quando ocorre o colapso do sistema, a dor persistente, a dor que faz acordar no meio da noite, a dor do latejamento, assim por diante. Então, por isso a importância de uma polpa. Além disso, eu acho que agora eu vou deixar tu continuar, Beto, porque tem outra questão mecânica e física do dente, né? Bom, então a polpa, ela é responsável por mecanismos para limitar os danos causados pelos agentes agressores. Então, a polpa, ela vai formar a dentina, ela vai formar esse esclerosamento dos túbulos dentinários, que é uma forma de defesa também da agressão do meio externo, seja ele por bactérias, ou seja depois quando a gente estiver fazendo um procedimento restaurador. Vai formar essa dentina terciária, que é frente a uma agressão, né? Não só a dentina primária e secundária, mas a dentina terciária, quando é a partir de uma agressão. Ela é responsável também pela hidratação dentária. Então, dentes que têm endodontia, eles são mais friáveis. Então, é mais fácil de fraturar um dente com um tratamento endodôntico do que um dente vital. E também responsável pela sensibilidade dolorosa, que foi como o professor Reston falou agora.
Então, porque a gente às vezes tem uma agressão e a dor é uma resposta que algo está errado, alguma coisa está acontecendo. Então, se a gente tem uma endodontia, a gente acaba perdendo essa percepção. Certo? E como que funciona essa função sensitiva da polpa? É pela movimentação dos fluidos no interior dos túbulos dentinários, como também numa lesão uma lesão cervical não cariosa, uma classe 5, que a gente tem a sensibilidade dentinária. Por quê? Porque não tem essa cobertura de esmalte, a dentina fica exposta e tem a movimentação do fluido dentro desses túbulos que causa uma sensibilidade nesses prolongamentos dos odontoblastos que estão aí nesses túbulos. E a gente tem diversos fatores que vão orientar as estratégias da proteção do complexo dentino-pulpar. Então, quais são esses fatores? Oi. Tu ainda vai falar, tu ainda vai falar da questão da resistência do dente ou... Não, só para... Tá, não, tudo bem. Pode. É porque vocês imaginam o seguinte, né? Que o complexo dentino-pulpar, ele fornece, assim, uma irrigação, ele deixa o dente molhado, né? O dente úmido. Por isso que tem também a relação com o sistema adesivo de não secar demais a dentina, porque aquilo ali é um ambiente relativamente úmido. Quando se promove uma endodontia, porque é necessária e não importa, né, se remove o tecido conjuntivo pulpar, o dente, com o passar dos anos, ele vai ficando seco, né? Ele vai perdendo aquela hidratação, e aí pequenas cargas que antes eram inofensivas, porque apesar do dente ser duro, ele tem uma capacidade de deformação, uma resiliência pequena, né? Essas cargas pequenas, até mesmo da mastigação, passam a provocar microtrincas na estrutura dentária. E não raras são as vezes em que o paciente chega com dor, não tem cárie, não tem nada, o dente tem canal tratado. O que pode ser? Exatamente essa trinca que muitas vezes atravessa de mesial para distal, abre o dente ao meio, e não é uma trinca que quebra uma pontinha da cúspide, essa a gente restaura. Nós estamos falando de preservação da peça dentária como um todo. Então, a polpa tem essa importância. A polpa tem a importância de também dar ao dente a função a característica do galho verde. Tem o galho seco e o galho verde. O galho verde, tu pode dobrá-lo um pouquinho e ele volta, sem quebrar. Uma taquarinha seca, tu faz assim, tu ouve até que ela quebra como um todo. Então, isso também é importante, ok? Bom, então, quais os fatores que vão nos orientar para adotar estratégias de proteção do complexo dentino-pulpar? São esses 4 fatores, que é a profundidade da cavidade, a idade do paciente, a qualidade e tipo de dentina remanescente e o material restaurador que a gente vai utilizar, certo? Então, em relação à profundidade da cavidade, então a gente tem que observar que profunda é a nossa cavidade. Bom, quando a gente tem uma cavidade que está de 0,5 a 1 milímetro da junção amelo-dentinária, então 0,5 a 1 milímetro nessa porção aqui, usando só a dentina, a gente está frente a uma cavidade rasa. É uma cavidade média quando a gente tem 1 milímetro ou mais de remanescente dentinário até a polpa, certo? Uma cavidade profunda é considerada quando a gente tem de 1 milímetro a 0,5 milímetros de dentina remanescente. E uma cavidade muito profunda é quando a gente tem menos de 0,5 milímetros de dentina remanescente. Então, é quase expondo a polpa, é bem profundo. Certo? Então, a gente vai estar removendo a cárie, seja completamente ou parcialmente, a gente vai observar quão profundo eu estou, que material eu vou usar. Então, isso vai ser uma forma que vai nos guiar para o nosso material. O que a gente pode observar também nessa imagem é que quando a gente está numa dentina mais média, mais rasa, a gente tem poucos túbulos dentinários
e grande dentina intertubular, que aqui estão as fibras colágenas que vai ter a nossa adesão. Como foi a pergunta lá do Denner, lá no início, né? Sobre adesão. Então, a gente vai ter uma adesão muito melhor quando tiver uma cavidade rasa. A gente tem muita dentina intertubular, a gente tem muitas fibras colágenas aqui para formar a camada híbrida. Já quando a gente tem uma cavidade muito profunda, a gente tem muito túbulo dentinário por área, e esses túbulos, eles são maiores. Então, a gente tem pouca dentina intertubular aqui para fazer adesão. Além disso, a gente aplicar um adesivo aqui, essa dentina é mais... os túbulos são maiores, então o nosso material vai penetrar até a polpa. Além disso, é um ambiente úmido, né? Como o Guilherme explicou na aula de adesão, que o adesivo ele não gosta muito de umidade, então vai ter dificuldade da nossa polimerização, vai sobrar material não polimerizado que vai poder chegar até a polpa. Então aqui a gente pode observar uma dentina mais rasa e uma dentina mais profunda. Numa dentina mais rasa, a gente tem média de 15 mil túbulos dentinários por milímetro quadrado. Já numa cavidade profunda, muito profunda, a gente tem 65 mil túbulos dentinários por milímetro quadrado. Então tem uma grande diferença nisso. Então a gente tem menos dentina intertubular para fazer adesão. Então quanto mais profunda a cavidade, pior seria a adesão, né? Com o nosso sistema adesivo. E também o material que a gente aplicar numa cavidade muito profunda, ele pode entrar pelos túbulos dentinários, né? Chegando até a polpa e vai causar alguma injúria pulpar. Em relação à idade do paciente, em relação à profundidade, vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Não. Tá. Em relação à idade do paciente, como eu havia falado anteriormente, a dentina secundária é formada durante toda a vida do dente. Então, quanto mais velho o paciente, mais atrésica é a polpa, né? Maior a camada dessa dentina secundária que vai se formando, como a gente pode observar aqui nessa figura. Tá? Então, quando a gente tem um paciente jovem, o que seria uma cavidade profunda, num paciente idoso, ela pode se tornar uma cavidade média, porque a gente leva em conta a distância do final da cavidade, do fundo da cavidade, até a polpa, né? Então, isso vai também nos guiar para o material que a gente vai utilizar. Depois a gente vai ver qual material a gente usa para cada profundidade de cavidade, certo? Então, o que a gente tem que ter em mente, assim, a idade do paciente vai ser um fator decisivo, porque quanto mais idoso, mais atrésica é a polpa. Então, mais distante está do nosso início do que seria uma cavidade, se for comparar a média para um paciente jovem, para um paciente idoso, ela pode se tornar uma cavidade rasa. Deu para entender, mais ou menos? Mais idoso, mais atrésica, tu disse, né? Mais atrésica a polpa. Então, tem mais dentina. Tá. Então, intertubular, né? Que é, no caso, um terço externo. Como um todo, pensa na dentina como um todo. Como a gente pode, o que a gente tem que fazer? Tem que proteger a polpa, certo? Então, a gente vai adotar um material para uma determinada cavidade. Bom, uma cavidade média, a gente vai usar um material. Uma cavidade profunda, outro material. Muito profunda, outro material. Mas isso não é uma regra, porque a gente tem que observar diferentes fatores. Tá? E um desses fatores é a idade do paciente. Então, quanto mais idoso ele for, mais atrésica é a polpa. Mais a gente pode aprofundar a cavidade sem estar tão perto da polpa. E outro fator é a qualidade e tipo de dentina remanescente. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar que essa dentina fisiológica, né, sadia. A gente tem a dentina patológica, né, essa dentina que foi formada aqui frente a uma agressão, está formando aqui para proteger a polpa. E a gente tem também a dentina cariada. Quem sabe me dizer o que está errado nessa imagem? Tem uma coisa errada aqui. Alguém consegue observar? Eu.
Mas eu Será vou... que é porque não curei todo o material cariado? Não, ela está mostrando como seria um dente com cárie, né? Mas vocês estão observando que isso aqui é uma alta rotação, uma ponta diamantada? Sim. Ai, Então a tem que gente ser. não remove dentina cariada com alta rotação, né? E outra, orientação para vocês: remover em baixa rotação a dentina cariada nas paredes circundantes e na parede de fundo a gente vai com a colher de dentina, porque a gente tem uma maior sensibilidade tátil para saber se tu tá tirando devagarinho ali e quando vê tu expõe a polpa se colocar uma broca lá na parede de fundo. Certo? A gente pode observar também, naturalmente a polpa vai formando essa esclerose dentinária. Para quê? Para fazer com que o substrato fique menos permeável, para chegar menos agressão até a polpa. Então, uma forma de defesa. Então, quando a gente remove toda a cárie, a gente enxerga lá no fundo da cavidade escuro, não é mais cárie, é esclerose dentinária. Se esse tecido é duro, não tem que ficar querendo remover, achando que tem mais cárie. Não, essa é a esclerose dentinária. É o melhor vedamento que existe, é um vedamento natural, que a polpa mesmo está promovendo para se defender das agressões. A dentina patológica seria a dentina terciária? Não. A patológica é a dentina que é formada a partir de uma agressão. No caso, ela vai ser ou reparadora ou reacional. Professor Reston, tem alguma outra coisa para não, é que eu estava pensando ainda no teu comentário, não tem nada a ver, não tem a ver com esse momento, porque no caso da aula virtual, qualquer manifestação pode se referir a um momento anterior. Então, só pegando o gancho, essa dentina marrom de fundo da cavidade, é claro, gente, vocês têm que entender que tudo é relativo. Se eu pudesse ter essa dentina marrom, esclerótica, esclerosada, o termo que vocês quiserem chamar, em todo o assoalho bem parelha, ótimo, porque ela não é permeável, ela é o melhor, como disse o Beto, o melhor protetor pulpar que existe. O que vocês têm que entender é que são reações biológicas, reações fisiopatológicas, né? O funcionamento diante de uma agressão, e que nem sempre essa dentina ela é uniforme, ela nem sempre ela vai cobrir exatamente o que eu quero. Então, nós estamos tentando ensinar para vocês uma ideia geral, né? Mas, por exemplo, se a polpa tivesse uma reação exagerada, vou produzir dentina, vou produzir dentina, vou produzir dentina, o que iria acontecer no final das contas? Ela iria produzir tanta dentina, como acontece em pacientes de 80 anos, ou dentes que sofreram muito bruxismo, ela produz tanta dentina, mas tanta dentina, que ela estrangula a luz dos canais, que ela esclerosa de tal maneira que não existe mais circulação de sangue e circulação de fluidos ali dentro. Então, tudo isso é uma digamos, é uma equação que tem que andar junto. Não adianta eu produzir muita dentina reparadora ou muita dentina terciária. Adianta eu produzir diante de algumas agressões. É que a gente fica com tanta vontade de falar, mas eu vou só falar mais uma coisa. Existe um conceito na endodontia de uma demanda por tratamento que é assim, qual o diagnóstico? Polpa estressada. O que é polpa estressada? Sabe aquele cara que fica o dia inteiro te dando uma cutucadinha? E tu é um cara de paz. Fica dando uma cutucadinha, uma agressãozinha. Vai ali, dá um pitacozinho. Até que do nada tu vira a cara e enfia uma bocha na lata dele. Essa é a polpa estressada. É aquela polpa que fica submetida constantemente a uma agressão de baixa intensidade.
E um dia, do nada, ele comparece no teu consultório ou na faculdade e diz assim, olha, meu dente está latejando, não parou mais de doer. Tu vai olhar, o dente não tinha nada. Ele não tinha cárie, ele tinha só uma leve sobrecarga. Por quê? Porque a polpa constantemente está produzindo defesa, enquanto viva, óbvio. E essa constante produção de defesa pode levar a uma falência do sistema pulpar. Então, quando vocês veem essa dentina escura, brilhante, não se assustem. Principalmente esse brilho da dentina, esse aspecto assim de vidro. Essa é uma dentina maravilhosa. Não removam. É um excelente protetor pulpar. Essa aí, Beto. Essa aí mesmo. Né? Que é muito diferente de uma dentina cariada. A clínica, a vida clínica vai mostrar isso para vocês. Mas olhem para essa foto. É claro que vai ser gravada a aula, mas printa a foto. Essa foto é um ícone da dentina esclerosada. Não removam. Toca, Beto. Bom, então, a gente já entendendo esses fatores, a gente vai agora definir quais os materiais que a gente vai utilizar para fazer a proteção pulpar. Tá? Esses materiais podem ser o próprio sistema adesivo, o cimento de ionômero de vidro e o hidróxido de cálcio, pó e cimento. Tá? A gente já vai entender melhor isso. Mas antes disso, a gente tem que entender quais as finalidades da proteção do complexo dentino pulpar. Então, a gente faz a proteção do complexo dentino pulpar para bloquear os estímulos térmicos, elétricos e químicos decorrentes tanto das restaurações quanto do meio bucal, manter um ambiente cavitário apropriado para manutenção e recuperação da condição pulpar. Então, quando a gente está numa cavidade muito profunda ou numa exposição pulpar, a gente tem que deixar o meio básico, né, porque em meio ácido não tem reparação tecidual. A gente tem que exercer uma ação terapêutica sobre o complexo dentino pulpar. Oi? A gente tem que evitar ou reduzir o crescimento de bactérias sob as restaurações. A gente precisa interagir com as restaurações, melhorando suas propriedades e o selamento cavitário. E também a gente precisa dissipar as forças de condensação durante a inserção de materiais compactáveis, como era o caso do amálgama dentário. Bom, então esse é o slide que vai nos guiar de qual material a gente vai utilizar frente a cada uma dessas cavidades. O que a gente tem que entender, não pode esquecer, não adianta só lembrar o que é cada uma e o que é cada cavidade, o que a gente vai utilizar. Porque a gente tem que pensar em todos aqueles fatores, a idade do paciente, o substrato que essa dentina se encontra, se essa dentina está muito esclerosada ou não. Tá? Então, não é uma receitinha de bolo, tem que associar várias coisas. Né? Então, quando a gente estiver frente a uma cavidade rasa ou média, a gente vai utilizar apenas o sistema adesivo. Quando a gente está numa cavidade profunda, a gente tem que usar o cimento de ionômero de vidro, né, para fazer o forramento dessa cavidade, e então aplicar o sistema adesivo. Quando a gente está frente a uma cavidade muito profunda, a gente precisa aplicar o cimento de hidróxido de cálcio, mais o cimento de ionômero de vidro forrador, mais o sistema adesivo. E quando a gente tem uma exposição pulpar, né, a gente tem que avaliar essa condição pulpar, se essa polpa é passível de recuperação, e a gente vai aplicar o pó do hidróxido de cálcio ou o MTA, sobre ele o cimento de hidróxido de cálcio, o cimento de ionômero de vidro e então o sistema adesivo. Agora a gente vai falar cada um deles para entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente está frente a uma cavidade rasa ou média, a gente vai aplicar só o sistema adesivo. Acho que vocês conseguem observar. Só o sistema adesivo. Esse sistema adesivo ele vai formar eu tenho que colocar em tela cheia aqui para parecer melhor. Vocês conseguem enxergar o slide todo? Não. Então, volta.
esse sistema adesivo ele vai formar os tags de resina, a camada híbrida e os tags de resina. Tá? Isso vai fazer com que se tenha um vedamento dessa cavidade, se bem feito o procedimento adesivo. Tá? Esses tags de resina, como o Guilherme havia falado na aula, aqui dentro dos túbulos é um meio úmido, então a gente não tem uma polimerização ideal. Então a gente vai ter subpolimerização quanto mais profundo for essa cavidade. Mas, como a gente está frente a uma cavidade rasa e média, então a gente está distante da polpa, esse sistema adesivo ele não vai causar nenhuma agressão à polpa, porque está muito longe ainda, certo? Então, quando a gente está numa cavidade rasa e média, usa só o sistema adesivo direto, não precisa fazer nenhuma proteção com outro material, certo? Mas, se essa camada híbrida não é bem feita e ficar algum gap, se a gente tiver esse gap interno, a gente pode ter sensibilidade dentinária. Então, a gente tem a movimentação dos fluidos dentinários dentro dos túbulos, que vai causar uma sensibilidade no prolongamento dos odontoblastos que estão aqui dentro desses túbulos também. Se a gente tiver uma falha, um gap externo, a gente tem uma microinfiltração. Então, a gente tem a possibilidade de penetração de micro-organismos em direção à polpa. Certo? Quando a gente tem uma cavidade profunda, a gente precisa aplicar o material, o cimento de ionômero de vidro forrador. Por quê? Se a gente aplicar o sistema adesivo direto, a gente está mais próximo da polpa. A gente tem menos dentina intertubular. Então, a gente usa o cimento de ionômero de vidro, por quê? Porque ele tem ação antibacteriana, ele tem baixa solubilidade, ele é biocompatível, então ele não vai causar nenhuma injúria pulpar. Além disso, ele libera flúor, ele tem uma ligação química com a dentina, então ele vai se ligar muito bem à dentina, principalmente quando essa dentina for esclerosada, porque o CIV gosta muito de mineral, né? E essa dentina esclerosada é cheia de mineral, então vai se ligar muito bem com essa dentina. Além disso, o CIV também, ele consegue se ligar com a resina, e ele tem um módulo de elasticidade semelhante à dentina. Então, é como se a gente estivesse substituindo a dentina por um material mais parecido com ela. E, além disso, ele tem uma molécula maior que o tamanho do túbulo. Então, o cimento de ionômero de vidro ele não vai conseguir penetrar até a polpa, porque a molécula dele é maior que o túbulo. Já o adesivo, não. O adesivo tem os monômeros que são muito pequenininhos. E esses monômeros conseguem penetrar pelos túbulos. Certo? Então, o cimento de ionômero de vidro, ele se liga com a smear layer e com a dentina, ele vai formar cristais de hidroxiapatita na embocadura dos túbulos. Então, vai fazer também essa obliteração dos túbulos, como a dentina reacional faz. A gente viu naquela imagem microscópica lá, que tem os túbulos todos obliterados. Certo? Então, aqui, ó, clinicamente, a gente pode ver uma cavidade profunda, toda ela escura aqui embaixo, né? Essa dentina reacional, obliterada aqui embaixo. Então, a gente vai aplicar o cimento de ionômero de vidro sobre essa dentina, para proteger a polpa. A gente pode fazer aqui o condicionamento ácido normal, aqui nessas paredes circundantes, aplicar o sistema adesivo e fazer a nossa restauração. Quando a gente tem uma cavidade muito profunda, a gente precisa utilizar um outro material antes, que é o cimento de hidróxido de cálcio. A gente aplica aqui, ó, dá para ver laranjinha. Esse é o cimento de hidróxido de cálcio. Por que a gente usa ele? Porque ele tem uma ação antibacteriana, ele é biocompatível, porém ele tem uma alta solubilidade. Ele não tem adesão com a dentina nem com o CIV. Mas então por que a gente usa ele? A gente usa ele porque quando a gente está numa cavidade muito profunda, a gente pode ter uma exposição pulpar pequeníssima que a gente não consegue enxergar clinicamente. Então, esse material vai proteger com que nenhuma molécula, uma partícula do cimento de ionômero de vidro vai chegar até a polpa. Tá? Então,
vedar ali, a gente vai usar ele só onde está muito profundo mesmo. Não precisa colocar nada em parede circundante e não adianta botar muito cimento de hidróxido de cálcio, porque ele tem alta solubilidade, ele não tem adesão com a dentina e não tem adesão com o sieve, certo? Então, ele vai realmente só proteger aquela porçãozinha que está quase expondo, certo? Então, a gente aplica aqui o cimento de hidróxido de cálcio, sobre ele o cimento de ionômero de vidro, aplica aqui o sistema adesivo e faz a restauração normalmente, certo? Só a gente tem outra situação também, quando a gente pode ter uma pequena exposição pulpar. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um diagnóstico pulpar, ver se essa polpa é passível de recuperação, né? Se tem a possibilidade de a gente recuperar esse dente, vai avaliar o tipo de sangramento, a cor desse sangramento, né? Fazer todo um diagnóstico pulpar. Se essa polpa for passível de recuperação, a gente vai aplicar, aqui está em branco, ó, o pó do hidróxido de cálcio, para fazer uma hemostasia. A gente vai aplicar depois o cimento de hidróxido de cálcio, o cimento de ionômero de vidro, depois o sistema adesivo e restauro. É sempre quanto mais profundo é um material mais que a gente vai acrescentando, certo? O pó do hidróxido de cálcio, que é o hidróxido de cálcio pró-análise, ele vai causar uma necrose superficial da polpa, mas ele vai fazer com que as células que migrem, as células reparadoras migrem até essa região para formar a chamada ponte de dentina. Certo? Se eu olhar as perguntas aqui, eu saio da tela. Professor, o senhor olha aí o que estão perguntando? Só para não sair da tela da apresentação. Sim, mas aí tu prefere que eu te interrompa para... Pode ser. Eu olho aqui, tá. peraí. Então, assim, o pó de hidróxido de cálcio serve somente para promover a hemostasia? Ele vai promover a hemostasia, mas também ele vai fazer com que se tenha se crie um ambiente básico para ter a reparação tecidual, porque em ambiente ácido a gente não tem reparação tecidual, e também tem a migração de células para formar essa ponte de dentina nessa região que foi exposta. Mais alguma coisa a acrescentar, professor? Eu gostaria. Assim, vocês entendem, em tempos de coronavírus, que o hidróxido de cálcio é o remédio, né? Seja ele no pó ou no cimento. E esse remédio, vocês são muito novos, era uma época que a gente tinha um remédio que chamava mertiolate. Ainda existe, eu acho. Mas só que o mertiolate tu aplicava, ele ardia, ficava soprando, tinha que ter alguém para ficar soprando enquanto se aplicava. E se dizia assim, arde mansara, né? Não era nada disso, mas tudo bem. Só que o hidróxido de cálcio, quando tu aplica, ele agride o tecido pulpar. Ele agride e as células, aqueles odontoblastoides indiferenciados, né, que não sabiam bem o que era, diante da agressão, correm para aquela área da exposição, né, correm para o fronte de batalha e começam ali a se transformar, né, de células indiferenciadas em pré-odontoblastos, em odontoblastos, que aí são responsáveis pelo quê? Pela produção da pré-dentina, que depois vai se calcificar e vai se transformar em dentina, que depois vai se transformar na barreira que veda aquela área da exposição. Então, o hidróxido de cálcio, no caso o pó, mais especificamente, que é o que a gente está falando, ele é responsável pela hemostasia, sim, mas ele é também o responsável por gerar essa agressão que tem a finalidade terapêutica e reparadora. Beto. Sim. Aí o Ítalo perguntou que não tinha entendido a diferença da muito profunda e com exposição. Tá. Quando a gente está muito profunda, a gente não aplica o pó do hidróxido de cálcio, a gente aplica só o cimento.
Quando a gente tem a exposição pulpar, a gente precisa aplicar o pó sobre essa exposição. A gente primeiro faz o diagnóstico pulpar, se essa polpa é passível de recuperação, e aí aplica o pó, tanto por essa ação terapêutica, que o professor Reston acabou de falar, quanto pela hemostasia também, tá? E aí depois que a gente tiver, aqui tem a próxima imagem, vai ficar um pouco mais claro. Então a gente aplicou, aqui teve uma pequena exposição pulpar, né? Então aqui a gente fez a hemostasia, tudo mais, aplicou o pó de hidróxido de cálcio e começa a aplicar o cimento de hidróxido de cálcio, primeiro nas paredes, primeiro em volta da aplicação desse pó. Se tu colocar diretamente em cima do pó, tu vai tirar tudo fora. Então aplica em volta do pó e depois vai levando aqui para cima do pó, para que esse pó fique ali, tendo a sua ação, o cimento vai ficar ali, agora em cima a gente vai aplicar o cimento de número de vidro, sistema adesivo e vai restaurar esse dente. Tá? Roberto, deixa eu só fazer um acréscimo aqui, ó. Sim. Quando a gente expôs a polpa e a polpa está sangrando ali, a gente não pode aplicar o pó direto em cima da polpa sangrando. A gente tem que estancar o sangramento antes de aplicar o pó. Então, a manobra técnica que a gente usa é pegar um pouquinho de pó, colocar no DAPEN, colocar água ali e misturar aquilo ali até que a água fique bem turva, né? Onde a gente dilui o pó de hidroxicálcio na água e faz uma água esbranquiçada, turva, que a gente chama água de cal. Essa água de cal, a gente vai usar ela porque ela tem essa propriedade hemostática. Então, a gente pega uma bolinha de algodão estéril, né, molha nessa água e pressiona em cima da exposição aquela água de cal com a bolinha de algodão estéril, e a gente vai fazendo isso até que a polpa estanque o sangramento. Tu só vai colocar o pó de hidróxido de cálcio em cima da polpa quando tu conseguir ficar olhando para ela por um tempo assim e ela não sangre, né? Se tu fizer, porque o sangramento significa que a polpa ainda está tirando de dentro do meio do seu tecido assim aquele excesso de líquido que a inflamação que tinha ali em função da agressão que estava acontecendo trouxe. Então a polpa está congestionada, ela sangra, ela libera um pouco daquilo. Aí tu tem que fazer estancar esse sangue. E aí, por que usar o pó e não usar direto o cimento, né? Porque o cimento, ele funciona muito bem por uma proteção indireta, né? Quando tu tem a dentina interpondo. Direto em cima do tecido, o que acontece? A gente quer usar o material da forma mais pura possível. Porque o cimento, para ele vir nessa composição, para ele poder misturar, para ele tomar presa, ele tem outros componentes na sua fórmula que não é só o hidróxido de cálcio. E são esses outros componentes que permitem que ocorra a presa do material, que permite que o material seja longevo naquela forma de apresentação, né, que ele não vença com tanta facilidade. Já o pó é o hidróxido de cálcio puro, por isso que ele chama PA, pró-análise. Ele é o hidróxido de cálcio na forma mais pura que tem. Aí quando tu coloca ele ali, tu sabe que tu vai ter só o hidróxido de cálcio mesmo agindo sobre a polpa, que tu não tem nenhum outro componente que possa vir a se tornar um irritante e comprometer o sucesso do nosso tratamento. Sim, professor. Essa hemostasia também poderia ser feita com autosporin, né? E tem alguma preferência por usar o autosporin ou esse soro de hidróxido de cálcio? Pois é, mas o otosporin, ele é mais usado na endodontia ou quando tu tá querendo fazer uma pulpotomia, assim, mais intensa. Ali para pequenas cavidades, para pequenas exposições, assim, aí é o mais recomendado usar a água de cal, porque daí ela já alcaliniza o meio. Porque o que a gente mais quer ali é um meio alcalino para trazer para aquela região todos esses transmissores, né, esses fatores de crescimento que estimulam a mineralização. E o pH é muito importante nessa quimiotaxia de fatores de crescimento, né, que são essenciais para essa mineralização. Então, a gente vai alcalinizando o meio já com a água de cal, né? Tá? Outro material que pode ser usado, em vez só do pó do hidróxido de cálcio, é também o MTA. O MTA tem a mesma função,
só que ele causa uma necrose superficial da polpa menor do que o hidróxido de cálcio. Então, ele seria menos agressivo do que o pó de hidróxido de cálcio. Tá? Mas o mais utilizado, acho que ainda é o pó do hidróxido de cálcio. Beto, Oi. Tudo bem, só para não confundir a cabecinha deles, né? Quando o Beto diz assim, poderia ser usado o MTA, que é um pó e depois se transforma num cimento, né? E o MTA é menos, poderia ser usado, quer dizer, uma coisa meio condicional, mas ele é menos agressivo que o hidróxido de cálcio. Não se está dizendo, o Beto não está dizendo que ele é menos, abre aspas, menos bom, fecha aspas, tá? Desculpa o português. Ele só está dizendo que o mecanismo de ação do MTA é muito semelhante ao do hidróxido de cálcio. São óxidos, hidróxido de cálcio e MTA são óxidos, são alcalinos. Entretanto, a característica da reação produzida pelo MTA é uma reação de menor poder agressor, menor necrose na superfície e, portanto, uma formação de barreira de dentina mais homogênea, uma velocidade um pouco menor da formação do tecido reparador. Só isso, tá? Não é uma análise qualitativa do qual material que é melhor que o outro, ok? Para não confundir. Certo. Isso aí, Everton. Bom, então o que a gente vai ter como nossa regrinha? Quando a gente está numa cavidade rasa e média, a gente vai aplicar o sistema adesivo. Quando a gente estiver numa cavidade profunda, então a gente vai ter que usar o cimento e o número de vidro para fazer esse forramento. E depois, então, a gente vai aplicar o sistema adesivo. Quando a gente está numa cavidade muito profunda, a gente usa o cimento de hidróxido de cálcio, o cimento e o número de vidro, e depois o sistema adesivo. Quando a gente tem a exposição pulpar, aí a gente vai usar o pó do hidróxido de cálcio ou o MTA, por cima dele o cimento do hidróxido de cálcio, o cimento do número de vidro, aí o sistema adesivo e restaura. Tá? Essa é a nossa sequência de trabalho. Então, quanto mais profunda for a cavidade, mais materiais a gente vai ter que utilizar para proteger essa polpa. Então, a princípio seria isso. Não sei se vocês ainda têm alguma dúvida, alguma coisa mais a acrescentar.